Gênesis 16, a partir do versículo 6. Amém, meus irmãos? Quem achou diz amém. Amém. Todo pastor fala isso, né? Então tem que falar também. Então vamos ler. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Vou repetir esse versículo. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. De novo. Então lhe disse o anjo do Senhor, que era o próprio Deus: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Amém? Até aqui. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu acredito que todos nós já ouvimos essa história, ou já lemos, né, esse fato, que antecedeu a algo muito glorioso. Muito tempo atrás, o Senhor falou com esse homem aqui, o causador de toda esta situação bem dificultosa, que é Abraão. O Senhor falou com ele, Deus deu para ele um foco, Deus deu para ele uma direção. Olha, saia da tua casa, da casa do teu pai, da tua mãe, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E o assunto estava encerrado. Deus falou o que iria fazer, Deus falou como seria feito, só não explicou qual seria o trajeto. Então isso é fé. Então Deus já havia dado para esse homem o que Deus queria para a vida dele. Deus já havia deixado tudo muito bem claro. Eu não vou me atrever a precisar aqui quantos anos se passaram desde que Deus fala com Abraão e este fato aqui acontece na sua casa. Muito tempo se passou, isso é óbvio. Mas a questão é que Deus havia já traçado para Abraão, aqui o texto que eu li, Deus ainda não havia mudado o nome dele, amém? Está Abrão e Sarai, mas eu vou falar Abraão, para facilitar para mim aqui. Deus já havia traçado para ele o que Deus queria para a vida dele. E eu sempre digo, quando o Senhor fala, o assunto está encerrado. Quando Deus dá uma direção, quando o Todo-Poderoso ele determina algo, significa que ele resolveu o problema. Ainda que a situação em nosso redor, ela não tenha sido mudada na hora em que Deus falou, mas uma coisa é certa: a voz do Todo-Poderoso executa, finca limites, acabou. Eu não sei o que você vai ter que passar ainda, é isso que Deus está dizendo quando Ele te dá uma direção. Tem coisas que acontecem na hora, é um milagre. Mas tem momentos, tem coisas que não são na hora de imediato. Então nós precisamos guardar no nosso coração que quando Deus te der uma direção, quando Ele falar algo, seja no teu espírito, seja em particular, seja através de uma pregação, não interessa. Quando Deus fala, Ele está colocando um limite, está dizendo: o assunto está encerrado, fique tranquilo. Daqui para frente você precisa tão somente, Abraão, fazer o que eu disse. Saia, largue, sai do teu povo e vai. Abraão não perguntou, vai para onde? Porque era Deus que estava falando.
Ele pegou todas as suas coisas, deixou a sua casa, sua parentela e foi, sem rumo, sem direção, porque Deus havia ordenado. Então, quando Deus ordena, você só precisa de uma coisa, meu amado: fazer o que Ele está mandando. E isso indiferente se quem está em seu redor, se as pessoas que você gosta, se as pessoas que você ama, elas vão concordarem ou não, elas também se alegrarão ou não, elas te darão apoio ou não, isso tem que se tornar indiferente. O que foi que Deus te falou, qual foi a direção que Ele te deu, então pega isso que Ele te falou e vai. Independente de qual seja esse comando, vai, Abraão. Até que estava bonito a atitude de Abraão. Não vou repetir, não sei quantos anos se passaram, até que chega nesse episódio. Deus falou que faria, assunto encerrado, ele estava obedecendo, estava dando tudo certo. Acontece que o que Deus havia dado de direção para ele, estava, segundo a perspectiva humana, demorando muito. A esposa dele, a Sara, estava já agoniada, porque a Bíblia deixa bem claro que eles já estavam bem idosos. Humanamente falando, não tinha condições mais deles terem filhos. Mas presta atenção, meu amado, Deus falou. E quando Deus fala, tudo que é humano na tua vida tem que cair por terra, está entendendo? Meu Deus, não tem condição, não interessa, Ele não falou? Senhor, eu sei o que o Senhor falou, mas é impossível. Então você fica com o que eu falei e vai. Você pega o que eu falei e vai. Abraão, enquanto andou assim, tudo fluiu, tudo deu certo. Acontece que começou a demorar, porque Deus vai provar a nossa fé, Ele vai provar Ele vai provar tudo que há em nós, até que nós estejamos totalmente no prumo de Deus, para que Ele faça o que Ele disse que vai fazer. E uma das ferramentas que Deus mais usa é o tempo, é a demora. Demora. E foi aí que Abraão se enroscou. Demorou. E a Sara tem uma brilhante ideia. Bom, Deus disse que faria, mas até agora não tem como, daqui a pouco nós vamos morrer, não aconteceu nada. Então você faz, você pega minha serva e vamos dar uma mãozinha para Deus. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Vem Agar. Cuidado com a Agar, viu, irmãos? Embora aqui na Bíblia seja uma figura feminina, cuidado com a Agar. Cuidado com o teu jeitinho naquilo que Deus já falou que é Ele que vai fazer, amém? Cuidado para não ficar falando com aquela pessoa que o Todo-Poderoso já disse que Ele vai mudar. Cuidado para não ficar tentando achar que nós podemos dar uma ajuda quando o Todo-Poderoso já disse que é Ele que vai fazer. Você está entendendo, irmãos e irmãs, está aqui? Então, vamos tirar as nossas mãos daquilo que Deus já falou que é Ele. Mas pastor, se eu não fizer a minha parte, Ele não mandou Abraão fazer a parte dele. Deus mandou sair e ir, e assunto encerrado. E eu creio que uma das coisas que o Espírito Santo quer falar para alguns de nós, ou para muitos de nós aqui, eu não preciso da tua ajuda. Quando Deus diz que vai fazer, saia da frente, tire as mãos, esqueça aquilo, porque Ele vai fazer. Ele precisa só da tua fé. Ele precisa só da tua fé. A fé muitas vezes nos torna indiferente à situação. A fé vai nos tornar indiferente à situação, parece que é grave, o Senhor diz que ia fazer, mas está piorando. A fé vai fazer com que você fique indiferente. Lembra de Lázaro? O Senhor falou, não é para a morte, mas morreu. Mas Deus havia dito que não era para a morte, mas morreu. E ele chegou lá, ressuscitou, porque ele havia dito que não era para a morte. Então, cuidado com o espírito da Agar. Não, estou apenas dando uma introdução. Bom, Agar engravida e vem Ismael. É claro que não deu certo. A Sara começa a se irritar, a Sara começa a ficar nervosa e cria um problema lá e manda a serva embora. E chegamos aqui no texto que lemos. É óbvio, irmãos, que essa Agar e toda a turma que saiu ali junto com Abraão, conhecia muito bem. Poderiam de repente não serem
tão fervorosos como Abraão fora com Deus, mas eles sabiam que Deus estava na vida de Abraão. Então toda essa turma aqui, a Sara, o Abraão, a Agar e toda a turma ali, sabiam quem era o Deus de Abraão. Sabiam quem era o Deus de Abraão. Então, começou a criar um problema. Começou a criar uma situação desagradável. Tudo por quê? Porque um homem que havia recebido uma direção de Deus não permaneceu naquilo que Deus havia falado. E eu creio que aqui eu começo a pregar. Amém, irmãos? Amém. Hoje no fim da tarde o Senhor me leva ao meu quarto lá e fala: senta aí agora, que eu vou te dar umas 6:30 da tarde, que eu vou falar ao teu espírito que você vai entregar para aquele povo que estará lá hoje. Decida o que você fará com os direcionamentos que Deus te dá. Irmãos, saber muitas vezes o que Deus quer de nós não é difícil. É fácil. O difícil é agora que você sabe o que Ele te falou, agora que você sabe o rumo que Ele te deu, agora que eu sei a direção que Ele me deu, o que é que você fez, o que é que você está fazendo e o que você vai fazer com o que Ele te falou. Olha só a situação que virou, porque Sara e Abraão, e eu creio que Agar também, sabiam o que Deus queria, assim como você e eu, mas fizeram tudo errado com aquilo que Deus havia dito para fazer. Então eu tenho a convicção que hoje aqui neste lugar, nesta noite, decisões precisam serem tomadas. O evangelho ele é feito de decisão. Você está aqui hoje nesse culto porque você decidiu vir. Se você tivesse cansado e decidisse ficar na tua casa para descansar, você teria ficado. O evangelho de Jesus, ele é feito por decisões. E uma decisão principal que eu e você precisamos sair daqui nesta noite, tomada, fincada, irremovível, imutável, é: o que farei com as direções que o Todo-Poderoso me deu? O Senhor falou que vai mudar o meu filho, te deu uma direção. O que você vai fazer com essa direção agora? Deus me fez uma promessa que vai me usar, vai me dar o ministério. O que você tem feito com essa direção que Deus te deu? O Senhor disse que vai me curar, mas a dor está aumentando. Mas Ele disse que vai fazer um milagre. O que eu tenho feito com os direcionamentos que o Senhor me deu? E eu preciso sair daqui nesta noite completamente decidido a enfrentar o que quer que seja, inclusive eu mesmo, enfrentar, se necessário for, você mesmo, e decidir o que farei a partir de hoje com as direções que o Todo-Poderoso tem me dado. Porque a partir desta decisão que o Senhor poderia ter feito de uma forma diferente, né? Não precisaria ter passado tudo isso que passou. Abraão, Agar, Sara, foi quase uma tragédia. Se você ler toda a história aí, o tanto que esta Agar sofreu. Então, o Espírito Santo, eu creio que ele está aqui nesta noite para trazer a mim e a você, a princípio, esta questão: o que eu faço quando Deus me dá um comando? Lá atrás Deus falou para Abraão largar tudo. Então no início foi muito bom, porque ele pegou o comando de Deus, colocou dentro do seu coração. Eu não sei, a Bíblia não dá detalhes se ele chamou a Sara, fez uma reunião com ela, ele e ela no quarto dele, falou: Deus falou assim, nós vamos. Eu tenho para mim que ele só comunicou. Eu prefiro crer assim, que ele chegou para Sara e falou: vamos embora. Para onde? Deus disse que é para ir. Ele decidiu a coisa certa. Quando nós chegamos no versículo 11, irmãos, eu vou estar lendo aqui, desse texto que nós lemos. Disse-lhe também o anjo, quer dizer, Agar é mandada embora de casa pela Sara, porque a Sara se irritou, porque quando eu não tomo posse
do comando que Deus me deu, daquilo que Ele me falou, eu vou começar a tomar outras direções. Eu vou começar a fazer coisas que não estavam no script de Deus. Então, quando chega aqui, ela já estava no deserto, sofrendo, porque a Sara mandou ela embora. O anjo do Senhor encontra ela. O anjo do Senhor, a Bíblia diz que quando aparece anjo do Senhor com a letra maiúscula, é o próprio Deus, ou o próprio Senhor Jesus. Então o próprio Deus encontra ela lá no deserto. E no fim da conversa, disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Se o Senhor ouviu a aflição daquela mulher, é porque ela está falando com ele. É porque ela sabia que Deus poderia ouvi-la. É porque ela sabia que Deus poderia ter compaixão dela. Então, ela está lá no deserto por causa de uma decisão errada, porque não decidiu permanecer no comando que Deus deu. E nesta noite você precisa sair daqui decidido. Você precisa sair daqui decidido. O que você fez? O que você está fazendo, Abraão? E o que você fará com o que Deus te comandará? O que você vai fazer? Quando o crente decide que ele vai, a partir de agora, tomar os comandos de Deus, e aconteça o que acontecer, o Senhor me disse, e é aqui que eu vou ficar. Aqui no sentido do quê? No que Ele disse que vai fazer. Ainda que eu morra, Senhor, eu ficarei naquilo que o Senhor me ordenou. Está ouvindo, Abraão? Eu preciso decidir isso. Porque o Senhor já te deu comandos, o Senhor vai te dar comandos. Enquanto você estiver aqui, a igreja estiver aqui, a igreja verdadeira do Senhor, ela deve andar debaixo do que o Senhor ordena, e debaixo das direções que o Espírito Santo nos dá. Então, quando eu tomo essa decisão, eu vou seguir somente o que Ele me falou. Eu não sei o que Deus tem te dito sobre as suas situações, sobre os seus desafios, sobre as promessas que Ele tem para você. Você sabe, o Espírito Santo sabe. Eu sei o que Ele tem para mim. Eu sei o que Ele tem para mim. Então decida hoje não fazer como Agar fez, mas graças a Deus que ela clamou a Deus, e o anjo do Senhor foi lá e ouviu a aflição dela. Por quê, meu amado? Primeiro, Deus, Ele não vai falar com quem não fala com Ele. E para saber as direções que Ele tem para você, é somente falando com Ele. Então esta mulher, lá no deserto, depois dela ter percebido o que ela fez, vamos dizer assim como no popular, a ficha dela caiu e ela correu para Deus. Então muitas vezes, decidir, seguir somente os comandos de Deus se torna difícil. Por quê? Porque para eu seguir os comandos de Deus na minha vida, eu preciso saber que comando é esse. Preciso ou não, meu amado? Nessa situação que você está vivendo, o que você vai fazer? Eu preciso saber. E para eu saber, eu vou ter que perguntar para Deus. Mas Deus, Ele só vai falar com quem fala com Ele. E muitas vezes, meu amado, eu estou perdido no meio da promessa, eu estou perdido no meio da guerra, no meio da batalha, eu preciso de uma direção, eu preciso que Deus me mostre o que eu devo fazer aqui. Então, primeira coisa, Deus não vai falar com quem não fala com Ele. Então, se você às vezes está aqui e está perdido, não estou entendendo para onde que eu vou, está faltando conversa com Deus. E eu quero crer que nesta noite, dentro desse posicionamento, dentro dessa postura, uma das coisas que eu e você iremos sair daqui decididos é: bom, se eu preciso de direção e não estou tendo ainda, então eu estou falando pouco com Deus. Mas a partir de agora, saia da minha frente, inimigo, porque eu estou entendendo que eu preciso falar mais com Deus.
Deus, se eu quero ouvi-lo, Ele não vai falar enquanto eu não falar com Ele. Se eu tenho falado 1 hora e eu não tenho tido direção, é óbvio, então falarei 2 horas, falarei 3 horas, eu vou dar um jeito na minha agenda doida, eu vou fazer sacrifício, eu vou jejuar, eu levantarei nas madrugadas, me ausentarei das pessoas, me ausentarei das redes sociais. Eu não sei o que você vai ter que fazer, Agar, mas Deus só vai falar com quem fala com Ele. Deus não fala com quem não fala com Ele. Muitas vezes eu preciso que Deus me dê uma direção, eu faço de tudo menos reagendar a minha correria e dizer: Deus. Teve um cântico aqui que disse assim: eu vou subir na montanha, uma coisa assim, né? Vou subir no monte e vou ficar lá até mais ou menos isso, né? E eu estava ali prestando atenção. Depois Deus ainda dá mais uma forçada com o louvor que a irmã cantou. Eu falei: olha que coisa. Então eu vou subir o monte e eu vou ficar lá até. Está entendendo, Agar? Aleluia. Está entendendo, Abraão? Deus só vai falar quando eu e você formos falar com Ele. É hora, é tempo, é momento, já passou da hora de nós, a começar por mim, entendermos que Deus já fez tudo, já está tudo pronto. Qual é o problema? É o que Agar fez. Eu preciso me aprofundar mais no Senhor, eu preciso entender que o crente, a vida dele é diferente, a nossa vida não é comum igual a de todo mundo. A vida do crente é para Cristo, é através de Cristo, é por meio de Cristo. Eu vivo Cristo, eu busco Cristo, eu choro, eu abro mão de tudo por Cristo. Eu preciso estar com Cristo, acordar com Ele, passar o dia com Ele, dormir com Ele, tomar café com Ele. É Ele, é Ele, é Ele e é Ele. Fale com Ele e Ele falará com você. Aleluia. Pode desistir. Deus não vai falar com quem não o busca. Ah, mas eu vou no culto. Tem culto de oração, é pouco. Culto de oração, eu costumo dizer, é sobremesa. É hora de você, Agar, entender. A sua agenda tem que entrar na agenda do Todo-Poderoso. Não é o Todo-Poderoso que tem que entrar na tua. Decidir o que fazer com o que Deus me fala é caro. Eu terei que ter vida no altar. Eu terei que ter vida de oração. Irmãos, não funciona. Não existe igreja. Não existe crente sem oração. Não existe. Pode ter um monte de nome, mas não é. Porque a essência do Evangelho é a comunhão pessoal com Jesus Cristo. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me santificar. Posso fazer grupo de oração, eu não sei o que você vai fazer, Agar. Mas o Senhor, a princípio, está dizendo: diga a eles que eu vou falar, eu vou mostrar, eu vou dar direção. Mas eles precisam virem falar comigo de manhã, de noite, de madrugada. Corte o que tiver que cortar, mas fale com Ele. Fale com Ele. Eu sei que tem coisas que a gente precisa de um ombro amigo e desabafar. Eu vinha no carro desabafando com meu filho, porque toda vez que eu tenho que pregar é uma responsabilidade muito grande, e o coração estava para sair pela boca, e eu vim desabafando. Isso é natural, mas isso jamais substituirá joelhos dobrados, boca no pó, jejum, oração, se isolar com o Todo-Poderoso. Esqueçam-me, saia da rede social, para de atender celular, bloqueie o que tiver que bloquear, porque agora você vai desenvolver um relacionamento com o Senhor. E o texto é bem claro, o texto aqui foi bem
claro, e disse-lhe também: e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, portanto o Senhor ouviu a tua oração, portanto o Senhor pode falar com você, porque você veio falar com Ele. Decida fazer dos comandos de Deus o seu foco de vida, e dentro disso, meu irmão, você vai ter que orar. Ô igreja, quando eu falo igreja agora é no sentido de Brasil, ô igreja relapsa na oração, essa geração que temos vivido, e que em nome de Jesus, Deus comece a fomentar essa igreja brasileira, a voltar a pôr a boca no pó, e chorar madrugada dentro, e chorar, porque Ele pode tudo, só Ele pode. Isso que você está com dúvida, com medo, inseguro, sei lá o que é, meu Deus, o que farei? Vai orar, paga o preço, jejua, calo no joelho, feche a boca com as pessoas e vai falar com Jesus. Ele pode todas as coisas. Saia de tudo, diz o Senhor. Olha onde o anjo foi encontrar ela, no deserto. No deserto não tinha amigo, no deserto ela estava sozinha, no deserto não tinha Facebook, Instagram, não tinha o grupo de louvor, não tinha o grupo dos jovens, não tinha nem o pastor, não tinha, mas o anjo do Senhor encontrou ela lá, só tinha ela e ele, e tudo se mudou. Pare tudo. É um engano, mas nós vamos quebrar esse engano no nome de Jesus. É um engano que oração, eu cansei de orar, parece que Deus não me ouve. É mentira, continue orando. A oração tem que ser a coisa ou fator mais importante na vida de um crente e de uma igreja. Saia desse engano hoje, Agar, e vá falar com o Todo-Poderoso. Inclusive quando a dor for insuportável, que dá aquele desespero, Senhor, preciso ligar para alguém para conversar, se joga de bruços no chão e grita: Jesus, vem me socorrer, Jesus, vem me socorrer, e fique lá. É isso que você precisa. Agar, decida o que você fará com os direcionamentos que Deus te dá. A partir do momento que eu decido ouvir Deus, ou eu planto o joelho no chão como estilo de vida, ou você será engolido pelo inimigo. Mas nós declaramos pela fé que pelo menos esse ponto aqui da oração vai martelar você daqui em diante, e você vai se lembrar: eu tenho que orar, eu tenho que ter intimidade com Jesus, eu tenho que ter intimidade com Ele. Vai orar, diz o Senhor, e eu falarei, porque Ele só fala com quem fala com Ele. Segundo ponto, para optar seguir os direcionamentos de Deus, olhe para mim, para optar, que é uma opção sua, Deus não vai te obrigar a seguir à risca os comandos que Ele te dá, Ele não vai obrigar, então você escolhe. Pastor, para fazer nada, o mínimo que a gente pode fazer é ensinar e falar. Agora a decisão, a opção é tua. Optar seguir os direcionamentos de Deus, primeiro você terá que matar os seus direcionamentos. Olha a situação. E disse Abraão a Sara, eu achei tão engraçado a hora que Deus está falando comigo agora à tarde, falei, mas olha, o bonito do Abraão estraga tudo. Deixa eu tomar uma água, irmãos, diga glória a Deus. Aí a situação se arrebentou, porque o bonito saiu do que Deus falou e entrou no que a Sara falou. E que em nome de Jesus os espíritos de Sara caiam por terra em nome de Jesus. É quando Deus te fala uma coisa e qualquer outra circunstância vem e fala outra diferente do que Deus falou, que é mais fácil, o preço que você vai ter que pagar é menor,
Isso é a Sara falando com você. Igual o pastor está aqui pelo Espírito falando, vai orar, vai orar, vai orar. Aí a Sara chega e fala, mas é porque ele não sabe a vida que eu tenho. É a Sara. Aí, amados, cuidado com a Sara, que não é uma pessoa, tá? Pode ser. Deus está falando aqui, você tem que vir falar comigo. Irmão, dá um pouco de sossego para aquele hominho lá, ó. Eu também sou pequenininho, tá? Em vez de você correr lá e pastor, você já experimentou ir direto na fonte? Claro que a gente está aqui para aconselhar, para receber vocês, mas é que o Espírito está aqui e eu tenho que falar. Tem coisas que eu, como pastor dele, nós não vamos conseguir não, viu? Você vai ter que ir. Então o Espírito está falando que você vai ter que orar. A Agar vai chegar com uma coisa mais fácil. Você não sabe o meu horário de trabalho. Eu levanto 5 horas da manhã e vou, e eu pego isso, eu pego aquilo, e eu trabalho o dia inteiro, e daí? E isso e aquilo, eu chego em casa, já não dá tempo de fazer nada, já estou morta, como que eu vou orar? Fala assim bem alto, irmãos, comigo, tá? Prega comigo, fala assim, ó, dá o teu jeito, e assunto encerrado. Você quer ouvir Deus? Você quer seguir o direcionamento de Deus? Você vai ter que orar, mas a Sara vai dizer para você que não é por aí não. Não, porque afinal de contas, presta atenção, irmãos, uma frase diabólica. Nem tudo se resolve coração. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, aleluia. Não, nem tudo. Como nem tudo? Deus pode todas as coisas. Então o espírito da Sara vai sempre trazer pensamentos, circunstâncias, vai te sondar para te mostrar um atalho que é mais fácil. Cuidado. Aí o Abraão, infelizmente, caiu no conto da Sara, e aconteceu o que aconteceu. E aí nós vamos para o segundo ponto. No meio dessa bagunça toda, a Sara se irrita, fica nervosa, claro que não ia dar certo, manda a mulher embora. No versículo 6, olha, e disse Abraão a Sara, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom, o que bom é aos teus olhos. Quer dizer, primeiro ele deixa de ouvir o que Deus mandou para ouvir o que a mulher dele falou. Então nós aprendemos aqui, irmãos, se você optar seguir os comandos de Deus, que eu acredito que é o que você vai fazer, porque você não tem saída, é crente, é cristão, não tem saída, ou você ouvir Deus ou é o fim da jornada, é impossível. O Abraão mostra para nós aqui que o jeitinho dele resolver as coisas, o jeitinho humano, o jeitinho do quem estava vivo ali. Eu não vou conseguir seguir decidido no que o Todo-Poderoso me falou, ainda que eu fique sozinho, no deserto, sem provisão, com a língua seca, morrendo, esturricado, mas eu vou ficar, porque eu sei que Deus fará. Eu não vou conseguir se primeiro eu não matar o meu jeitinho. Para optar seguir os direcionamentos de Deus, primeiro você terá que matar os seus. Com todo respeito às irmãs, mas Deus tem uma capacidade doida para a mulher. Vocês sabem disso, né, irmãos? Vocês fazem a gente olhar para um melão e falar que é melancia. As irmãs sabem que vocês têm esse poder, né? Tadinho de nós, né? Não, amor, é uma banana, é uma melancia. Não, é uma melancia. É uma melancia, né, pastor? Que é? Misericórdia. A gente ainda pega a banana e olha quanta semente redonda, preta que tem essa melancia. Desculpe a brincadeira. Isso é para ensinar, mostrar para vocês, igreja, que você tem potencial suficiente de dar o seu jeito. Vou chegar lá no pastor, assim, de repente eu falo para ele a situação que eu estou. Deus não mandou. É você e ele. Mas são exemplos bestas de como esse potencial que nós temos de dar o nosso jeito pode atrapalhar. Então você precisa, vai seguir os comandos de Deus? Então mata os seus. Abraão não fez isso, e nem a Sara, e virou o que virou.
Então, segundo comando, eu gosto de pregar, eu falo assim, segundo comando que o Senhor nos dá, não importa se vai doer, se vai ter um preço alto, eu preciso matar em mim esse espírito que me faz dar o meu jeito, esse espírito potencial que você sabe que o crente tem e brasileiro tem, de dar o seu jeito, de ir pelas bordas, de ludibriar e contar um fato. Não, Abraão, Deus falou que vai nos dar a promessa, então vamos, nós estamos ficando velhos, então vamos lá, é promessa de Deus, Ele vai entender. Não, Deus não vai entender não. Então nesta noite, em nome de Jesus, meu amado, mate esse espírito que está dentro de nós, que quer nos dominar, fazer com que nós demos o nosso jeito na promessa, na questão que Deus disse que fará. Seguir à risca o que Ele manda vai nos custar isso. Primeiro, ou eu falo com Ele ou Ele não vai falar comigo. Segundo, chega desse espírito de querer dar um jeito. Eu, a partir de hoje, quando eu perceber que eu estou querendo dar um jeito, que eu vou fazer? Boca no pão. Senhor, olha minha carne querendo ressuscitar. Entra na causa, Jesus, porque eu creio que o Senhor fará. Tem coisas que estão paradas porque a tua mão está lá. Tem coisas que estão encalacradas porque a tua mão está lá. Tem coisa que parou porque você pôs a mão, e hoje o Espírito está dizendo: eu vou fazer tudo novo, mas tire a sua mão, pare de colocar a mão, chega de dar um jeitinho, para de indireta, não precisa dar aquele telefonema, não precisa dar aquela mensagem. Eu, o Todo-Poderoso, o Deus da promessa, vou fazer. Saia, tire a sua mão, tire a sua mão, e vai orar, e vai orar. Tire a sua mão, Sara. Tire a sua mão, Sara. O Deus que fez a promessa é o mesmo que criou o universo. E como eu tenho dito nas últimas pregações, e se tiver vida fora da terra, como estão dizendo que tem, lá Ele que criou também, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então tire a sua mão, porque Ele vai colocar a mão dele. Aleluia. Ele põe a mão dele quando eu tiro a minha. Quer ver a promessa desencalacrar? Tire a mão, Sara. Quer ver o milagre acontecer? Se joga no chão por horas em oração. Eu falo se joga no chão, irmãos, porque os meus momentos de oração, o joelho cansa, eu deito de bruço e choro horas na presença do Todo-Poderoso, deitado de barriga, porque o joelho dói. Mas eu não vou pôr minha mão, porque quando eu ponho a mão, a promessa encalacra. Quando eu ponho a mão, estraga tudo, azeda tudo. É 9h20 que eu tenho que parar. 9h10. Está entendendo? Decida o que você vai fazer com os direcionamentos que Deus te dá. O que você vai fazer? Eu quero crer e declarar que a partir de hoje você vai parar. Você não vai nem dar aqueles olhares que quer dizer alguma coisa. Pastor, eu não falei nada, mas o seu olhar falou. Mas eu nem não, você fez. Você fez sim. Todo-Poderoso viu. E Ele está aqui nessa noite dizendo: Agar, eu vi o que você fez no verão passado. Então pare. Pare. Tenha olhares proféticos. Tenha mãos proféticas. Tenha posicionamentos proféticos. Se cale, porque o Todo-Poderoso vai fazer. Aleluia. Aleluia. Terceiro, ainda estou aqui no versículo 6. E disse Abraão a Sara: eis que tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. Bonito, né? O cara faz tudo errado, agora fala: Sara, se vira. É isso que acontece quando eu estou colocando a mão onde Deus diz que é com Ele. Irmãos, Deus muda documento, Deus quebra coração, Deus levanta, Deus derruba, quando o crente entra na presença dEle e fica lá crendo que Ele fará. Aí, obrigado. Para quem não sabe, eu sou pai dela, tá? Aí, irmãos, na segunda parte, e eu creio que eu vou começar a encerrar aqui. E afligiu
Sara afligiu Agar. Sara perturbou. E ela fugiu. Sara botou uma pressão, olha bem para mim, amados. Sara botou uma pressão de doido em cima da Agar. Eu acho que deve ter tido até ameaça de morte. Se você ficar aqui, eu vou pôr veneno de rato no teu café. Some daqui, mulher. Pressão. Tem uma pregadora americana que ela diz assim: todos os dias quando o crente fervoroso levanta, o maligno já envia, é claro que é uma conjecção, ele já envia um malignozinho, um diabinho, para ficar no nosso ombro, para o dia inteiro ficar assim: você não vai fazer nada. E aí, você não vai fazer nada. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nossa, a pessoa te humilhou, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah lá, o outro chegou agora, já está lá, já é vice-deus da igreja. E você está aqui há 200 anos. O que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Pois é. Isso chama-se pressão. Foi o que a Sara fez com a Agar. Afligiu, diz o texto. E por causa disso, a coitada da Agar foge com medo. A pressão foi muito grande. Quando você decide, que é o que você está fazendo aqui nesta noite, o que você vai fazer com os direcionamentos que Deus te dá. Terceiro ponto, meu amado: elimine de uma vez por todas. Isso é grave. Elimine definitivamente esse espírito fraco que se torna, olha para mim enquanto eu leio, facilmente manipulável quando é fortemente pressionado. Você já está com a corda no pescoço, não tem de onde tirar dinheiro, e a criatura está te pressionando a fechar aquele negócio, te tentando, te perturba. Não, eu facilito, você não tem dinheiro, o Senhor não deu sinal, então fique quieto. Não seja mais fraco como Agar. Eu não sei que pressão você está passando, mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que pressiono mais ainda com a minha unção. Pare de ceder às pressões do maligno. Elimine esse espírito fraco, que quando é pressionado ele é manipulável. Cuidado, diz o Senhor. Eu tenho coisas maravilhosas para a tua vida. Não seja mais fraco ao ponto que qualquer pressão em casa, pressão no serviço, pressão no ministério, pressão, você começa a ceder e tomar direções que não são a direção que Deus tem para você. Hoje Ele me trouxe aqui para te dizer: vai para a minha presença, que eu aliviarei toda a pressão. Não ceda, diz o Senhor. Elimine esse espírito fraco. Cuidado com a carência, cuidado com a solidão, cuidado com a solitude, cuidado com a falta de dinheiro, cuidado muitas vezes com a própria solidão dentro da própria igreja, que existe sim. Jesus jamais te deixará. Você coloca de pé por um minuto, por favor, meu amado.